Nós estamos iniciando agora o capítulo 40 do livro Renovando Atitudes, ditado pelo Espírito Hamed, psicografia do Francisco do Espírito Santo. No capítulo de hoje, ele aborda a chegada do Espiritismo ao mundo, com base no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 5. Quando o Espiritismo chegou aqui, Hamed, ele lembra a situação que vivia o mundo naquela época, em que nós tínhamos ainda muito rescaldo da Idade Média. Praticamente, o povo vivia como se vivia na Idade Média, onde você tinha um Estado dominador, você tinha uma religião que fazia com que as pessoas se mantivessem submissas por temor a Deus, e submissas à religião, ao Estado. Então, e assim, a partir daí, eles dominavam o povo. E de geração em geração isso se perpetuou até a época de Kardec, quando ainda se praticava isso. A religião, ela tinha um papel muito interessante para a gente analisar, mas muito cruel naquela época, porque a religião, ela era a destinatária do futuro, da alma dos homens. Era o clero que determinava para onde ia a alma depois do desencarne. E a gente sabe, você não precisa ser um estudioso da história para saber aquelas histórias das vendas de privilégios que a igreja dava. Quando você tinha um parente que havia desencarnado, você queria que esse parente fosse para o céu, bastava você ir lá e pagar o que a igreja pedisse, e a igreja se responsabilizava de levar ele para o céu. Então era uma igreja que ela administrava o povo com base em dogma, sem explicação nenhuma. A maioria deles são contraditórios, não podiam ser questionados e tinham que ser simplesmente aceitos e respeitados. Só isso. Então, ficava essa situação para o povo que não tinha liberdade para pensar. Acreditava-se até que as pessoas não tinham um raciocínio, não tinham uma capacidade de análise, de julgamento e de compreensão para poder fazer uma abordagem intelectual do problema. Por isso, eles dominavam desse jeito o povo. Mas tudo era feito para manter o povo submisso à igreja e ao Estado, e era usado para dominar o povo, tudo isso. Por isso que Kardec, quando ele começou a escrever a doutrina dos espíritos, ele foi muito contestado, foi severamente combatido, porque o clero não aceitava de forma alguma aquilo lá. O espiritismo representou uma virada no pensamento do homem da época. A gente não pode esquecer que o espiritismo surgiu justamente na época do iluminismo. Foi quando as pessoas começaram a desenvolver e se preocupar mais com o fator inteligência, razão. Só para título de curiosidade, Hamed não cita isso, é uma situação pessoal minha. O Nietzsche, por exemplo, que foi um filósofo que desencarnou quando Kardec era criança ainda, Nietzsche, ele dizia que era perfeitamente possível chegar até Deus pelo uso da razão. E ele ensinava isso, como chegar até Deus pela razão. Ninguém acreditou, ninguém aceitou, e ele foi simplesmente ignorado. Kardec, então, conhecendo através do fenômeno que a gente conhece como mesas falantes, que é aquela reunião onde as pessoas sentavam em volta de uma mesa redonda, botavam as mãos sobre a mesa, e ali alguém fazia uma prece e começava a fazer perguntas, e a mesa levantava e batia no chão. De acordo com o número de batidas, que era pré-combinado, então tinha-se a resposta. E foi aí que despertou a curiosidade de Kardec. Ele começou a investigar esse fenômeno e deu origem ao que nós conhecemos hoje como espiritismo. A gente tem também que ver que uma das coisas que o espiritismo prega até hoje, é a reencarnação. A reencarnação, ela já havia sido proibida há muito tempo. E mesmo assim, enfrentando toda a oposição dessa religião forte, violenta da época, ele resistiu e implementou no pensamento humano a ideia da reencarnação. Com a ideia da reencarnação, muita coisa que se tinha naquela época caiu por água abaixo. Por exemplo, os preconceitos de cor, de sexo,
de posição social, tudo isso é preconceituoso. E as múltiplas vidas, nós ocupamos vários corpos em diversas encarnações, esses preconceitos caem por terra. Porque como é que eu vou falar hoje? Eu vou falar da mulher, vou falar do negro, vou falar do pobre ou do rico, se na próxima encarnação posso eu estar no lugar deles. Então acaba com essa ideia de preconceito e botou um fim. Provavelmente por isso que os homens de juízo daquela época, ou de razão daquela época, aderiram massivamente à ideia do espiritismo, por causa desse raciocínio lógico que existe no processo reencarnatório. O espiritismo também, ele surgiu como assim uma escola de educação. Você, entendendo o espiritismo, participando do espiritismo, você começa a se autoeducar instintivamente. Por quê? Você sabe que a morte não existe. Morreu, acabou o corpo, a vida do corpo, mas a gente continua vivo. Esse é o problema que começa a nos educar. Por quê? Imagina que você tem um inimigo a quem você odeia, você age com extrema crueldade contra esse inimigo, você não gosta desse inimigo de jeito nenhum e você o prejudica de todas as formas possíveis. Se você acredita na vida depois da morte e na reencarnação, você vai pensar 3 vezes antes de fazer qualquer coisa. Vai pensar. Porque você sabe que você desencarnou, o corpo morreu, você continua vivo e o teu inimigo também continua vivo. Então não tem essa desculpa de que você fez o que você fez, o corpo morreu, acabou e ficou por isso mesmo. Não ficou, não. Tem a continuação. Então, o fato de você saber que você continua vivo, você acaba se educando. Você para de ofender, você para de agredir, você para de querer dar golpe nas pessoas. Então funciona como uma educação. E o Espiritismo, ele é essa escola de educação. A gente tem que entender também que o Espiritismo, então, ele traz uma renovação de pensamento. Com o raciocínio lógico e a fé raciocinada que Kardec nos trouxe, isso nos auxilia muito a entender a nós mesmos. Porque agora a gente sabe que não existe dogma que não pode ser discutido. Vamos entender o que é dogma. O dogma, ele é como uma tese. Toda a filosofia possui dogmas. O Espiritismo também possui os seus dogmas. A diferença dos dogmas da filosofia do Espiritismo para os dogmas da Igreja Católica é que o dogma filosófico e da doutrina espírita deve e precisa ser discutido, precisa ser questionado. Não é para acreditar só por acreditar, porque alguém falou, porque alguém mandou. Tem que acreditar depois que você discute, debate. Se aparece alguém que pensa diferente de você, ouça esse alguém, porque de repente ele está certo. E a sua forma de ver está errada. Então o dogma precisa ser discutido. Na Igreja Católica você não pode discutir o dogma. O dogma, ele é uma lei, e é uma curiosidade também, que vale a pena a gente destacar nesse momento, que o dogma da Igreja Católica, eles são dogmas contraditórios. Existe contradição, um dogma se opõe a outro. É uma coisa curiosa isso. Os dogmas da Igreja Católica, eles são tão impositivos, tão determinantes, que não suporta nenhum raciocínio lógico. Se você estabelecer um raciocínio lógico sobre esses dogmas, eles caem por terra. Já os dogmas espíritas, ao contrário, quanto mais você discute, mais perfeito e justo ele fica. Mais se enquadra no nosso dia a dia. Mais esses dogmas se faz presente no nosso ser, na nossa vida, na maneira como nós somos, em tudo que nós pretendemos fazer na nossa vida. Por isso o Espiritismo, ele teve uma repercussão tão importante naquela época. A gente não pode esquecer do momento em que a França vivia. Olha só o momento da França. Naquele tempo, quando Kardec começou, quem governava a França era Napoleão Bonaparte. Ele estava no seu segundo mandato, já era um imperador, e estava fazendo aquelas guerras napoleônicas. Em paralelo a isso, também havia, com o apoio do Napoleão,
aquela luta pela reforma trabalhista, que acabou coincidindo na grande Revolução Francesa, que renovou os valores da sociedade daquela época e que hoje imperam esses valores até hoje, beneficiando o povo, os direitos da população, os direitos de ir e vir, e tem outros direitos. E eu destacaria aqui, inclusive, os direitos trabalhistas. Como tudo que o ser humano faz, não foi uma coisa perfeita, mas foi o melhor que podia ter sido feito naquela época e naquele momento. Foi nesse ambiente que nasceu o Espiritismo. Foi nesse ambiente. É como se ele viesse chamar a atenção dos homens para algo ainda superior, ainda melhor aquilo que se fazia. E os homens não entenderam. Poucos homens, na verdade, aceitaram isso e foram atrás disso, foram seguir isso, foram aprender isso. Aprendeu, Leon Denis é um exemplo disso. E as pessoas então começaram a entender. Há uma característica também do Espiritismo, que embora Hamed também não fala, mas vale a pena a gente destacar, é que o Espiritismo ele não é uma ideia criada por um homem ou por um grupo de homens. Não foi Kardec quem criou o Espiritismo. Algum tempo atrás aí eu vi uma reportagem dizendo o seguinte, que a pessoa ia fazer uma entrevista com uma estudiosa do Espiritismo, que havia descoberto cartas então desconhecidas de Kardec. Mas ele inicia a reportagem dizendo que Kardec era o fundador do Espiritismo. E, na verdade, Kardec não é o fundador. Se o Kardec fosse o fundador do Espiritismo, gente, então não se chamaria Livro dos Espíritos, chamaria-se Livro de Kardec. A doutrina não se chamava Espiritismo, chamaria-se Kardecismo. Olha quanta coisa errada que tem. Então, se é que houve um fundador, eu não acredito nesse fundador, foram os espíritos superiores. Se quiserem falar que tem um fundador, para mim o Espiritismo, ele surgiu como uma consequência natural, uma evolução natural dos fenômenos mediúnicos que começaram a acontecer bem antes de Kardec e foram evoluindo a chamada invasão dos espíritos, que foi anunciado em 2 ou 3 ocasiões, quando foi anunciado que os espíritos iriam invadir o nosso mundo e nos revelar coisas que até então nós não conhecíamos. E justamente essas revelações é que vale a pena a gente sentar um pouquinho para refletir nisso. Porque hoje em dia nós falamos sobre reencarnação, comunicação entre mortos e vivos, continuação da vida após a morte, de uma maneira tranquila, de uma maneira natural, sem preocupações. E você provavelmente já falou várias vezes sobre isso. Mas naquela época, era uma situação muito contraditória naquela época. Ninguém falava isso. Kardec, sim, começou. Então, como é que um grupo poderia ter feito o Espiritismo? Não foi um grupo. Foi um grupo, sim, mas de espíritos. Ah, então todos os espíritos se manifestaram a Kardec? Não, não foi assim também. E aí é um outro aspecto interessante no Espiritismo, que o Espiritismo não é a ideia de um povo. Não é a ideia do povo francês. Não foi o povo francês que trouxe essas verdades para o Kardec e o Kardec colocou em livro. Kardec recebia cartas do mundo inteiro. Eu li uma reportagem algum tempo atrás que só aqui do Brasil foram 2 cartas que ele recebeu dos espíritos. E acontecia um fenômeno muito engraçado, que a gente pode dizer engraçado, né? O Kardec levava nas reuniões dele várias perguntas para serem feitas e anotava todas as respostas. Ele pegava essas mesmas perguntas, levava num outro grupo de médiuns que não se conheciam e tinham as mesmas respostas. E frequentemente, não era sempre, não era habitual, mas era frequente ele receber de um outro país uma carta em francês, fazendo a mesma pergunta que ele fazia e com a mesma resposta que ele recebia lá nessas 2 casas onde ele ia. Então veja que o Espiritismo, dessa forma, ele tem um caráter internacional. O que quer dizer que o Espiritismo é uma doutrina que nasceu para o mundo. Não nasceu para esse povo, nem para aquele povo. Nasceu para o mundo. O Espiritismo não tem uma casa. A casa do Espiritismo é o planeta. São todas as criaturas. Ah, mas o pessoal do Oriente Médio não aceita. Olha, aceitar ou não é uma outra história. Eu posso muito bem ouvir falar do Espiritismo, não aceitar, e eu posso ser um brasileiro. Qual o problema?
Então a questão não é aceitar ou não, a questão é ter acesso à informação, e todos têm. O Espiritismo não tem segredos, o Espiritismo não tem conhecimentos revelados a iniciados, o Espiritismo não tem nada disso. Esse, nós podemos dizer assim, que seria o Espiritismo puro, o Espiritismo falado como deve ser falado, um Espiritismo nascente. Depois de lá tivemos vários livros. Chico Xavier é um exemplo desse, que trouxe uma gama muito grande de livros, e há nisso uma curiosidade a gente anotar. Primeiro, em todas as obras de Kardec, quando a gente fala em obra de Kardec, a gente pensa nos 5 livros, né? Então, é o Pentateuco Espírita. Mas o Kardec não escreveu só esses 5 livros. Ele escreveu durante 10 anos, 11 anos, se não me engano, a Revista Espírita, mensalmente. Fora isso, tem obras como O que é o Espiritismo e tantas obras que ele teve. Há quem diga que houve cerca de 28 obras que Kardec escreveu, 28 obras que ele escreveu sobre o Espiritismo. E, no entanto, nenhuma dessas obras apresenta qualquer contradição. Não há contradição. Existe uma harmonia de conceitos maravilhosa de se ver. O que se fala num lugar repete-se do mesmo jeito. Aí nós pegamos os livros, por exemplo, de Chico Xavier. Você pode pegar todos os livros de André Luiz, de Emmanuel, de quem você quiser, Manuel Filomeno de Miranda, através do Divaldo Pereira Franco, por exemplo, e você não vai encontrar nada que seja destoante de Kardec, conflitante com Kardec. Tudo se encaixa dentro do mesmo raciocínio, sem divergência alguma. Esse é o Espiritismo que Hamed nos apresenta no capítulo de hoje. A gente poderia falar muito mais sobre o Espiritismo, há muito que ser dito. O Espiritismo tem uma história maravilhosa, mas a gente também não tem tempo, né, para a gente ficar falando o que a gente gostaria de falar. Então, hoje, com base no que Hamed nos disse, acrescentamos alguma coisa, a gente fica por aqui. E eu acho que dá para a gente ter uma ideia mais exata de como surgiu essa doutrina maravilhosa que a gente tem hoje. Muito obrigado a você, fiquem com Deus, muita paz.